foi possível a alteração da lei federal, né? Porque se teve espaço político bastante suficiente e convincente junto ao Congresso que possibilitou a mudança da lei. E a lei foi aprovada em 89, né, depois dessa discussão. Então aqui uma comissão técnica, né, foi a comissão técnica que elaborou a lei estadual do Rio de Janeiro, que é datada de 84, de novembro de 84. O Grito da Agricultura, que foi uma passeata que nós organizamos, né, com diversos segmentos do meio urbano e do meio rural, foi uma coisa inédita, e a questão dos agrotóxicos estava presente. Aquela é uma foto da passeata na Avenida Rio Branco, com tratores, com animais. Aqui uma manifestação de profissionais na porta do CREA, da antiga sede do CREA, né, com relação à questão, fazendo a vinculação do profissional, né, da contratação, de abertura de concursos públicos. E ali uma foto do primeiro Congresso Estadual de Agrotóxicos, que foi realizado na sede da CEAERJ, onde aparece o Betinho, né, que participou desse congresso, recebendo uma homenagem também do professor ali, Raul Lucena, que é um dos pioneiros também da agricultura orgânica no país, né, e ali aparece também o Nassim Elmo, se não me engano, a Lília, acho que é Lília, não tô. E então esses eventos aqui são detalhes do Congresso Brasileiro de Agronomia em 85, que foi realizado nas dependências da UERJ. Esse congresso teve mais de 2.000 participantes, e também nesse congresso, depois do encontro que foi de 84, esse congresso também possibilitou a articulação dos profissionais, né, dos engenheiros florestais, através dos seus congressos também, que possibilitou a reformulação da lei. Nós estamos participando nesse momento desse fórum, quer dizer, naquele momento também, quer dizer, foi possível aquela repercussão porque houve envolvimento da sociedade como um todo, né? E a imprensa, quer dizer, na oportunidade não tinha internet, então a imprensa era rádio e televisão, né? E imprensa escrita, né? Jornais, revistas, e toda ela foi receptiva, né, à discussão dessa questão, né, em função dos acontecimentos que estavam se verificando no campo. E aí a gente pode transportar também para o meio urbano, né? Para o meio urbano, naquela época, as instituições públicas que eram responsáveis basicamente pelo combate das pragas e insetos urbanos, né? E algumas empresas se organizavam para fazer o tratamento naquelas empresas grandes que precisavam ter um tratamento, controle domiciliário, né, das suas instalações. Então existia também, mas depois proliferou a partir daí, e também, particularmente no Rio de Janeiro, em alguns estados também, começaram essas entidades a terem dificuldade nos seus orçamentos, no seu quadro técnico. Então começou a ter uma organização também na utilização dos produtos domissanitários, que seriam a utilização dos agrotóxicos no meio urbano. A lei federal, ela tratava também desses produtos, né? Mas já existiam algumas regulamentações com relação ao domínio sanitário. Então até hoje existe uma discussão forte com relação a isso. A Anvisa acompanha, porque esse registro desses produtos estão sediados em 3 ministérios, que é o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente, né, com algumas diferenças que existem entre as equipes dessas instituições, né, e também pela pressão que sofre das empresas produtoras, né, desses produtos químicos que, né, tentam fazer pressão para evitar determinados controles que afetem o seu mercado. E aí a gente tem uma série de questões que desde aquela data, então daí a gente acompanhou, quer dizer, você tinha no meio rural, né, todo esse crescimento que se propala, né, desenvolvimento da produção agropecuária fluminense em função de pesquisa, mas infelizmente ela se seguiu a um esvaziamento do setor público de apoio à agricultura, notadamente o setor de assistência técnica. Isso como um todo, né, isso aconteceu no país como um todo, quer dizer, primeiro se extinguiu a empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural. Nesse momento está sendo discutido no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário a recriação
dessa empresa ou de uma agência, né? Vai ter inclusive um evento da FASER agora em Recife, coincidentemente, infelizmente, na mesma semana que vai ocorrer a SOEA. Então, alguns companheiros nossos de vários estados estão indo para esse encontro, e na mesma semana vai ocorrer aqui no Rio de Janeiro a 8ª Feira Nacional de Agricultura Familiar, que é patrocinada pelo MDA. Né? Então nós tivemos a felicidade de sermos acolhidos numa proposta de realizar uma mesa redonda dentro da feira, que vai ser realizada lá na Marina da Glória. E é uma feira onde vem produtores profissionais do Brasil inteiro, patrocinados pelo MDA. Não sei, alguns de vocês devem ter, já foram 2 feiras, essa é a 3ª feira que está sendo realizada aqui no Rio. E esse assunto, esse tema da organização da assistência técnica rural é um tema que está no centro das atenções, porque em função disso você teve uma perda significativa da assistência técnica direta ao produtor rural. E os problemas se agravaram de lá para cá. Né? A discussão continua com relação à utilização dos produtos. Quer dizer, o que aconteceu é que se você não tem o setor público dando assistência, né, o que acontece? O setor privado se organiza para suprir essa assistência, mas supre essa assistência aí com todo respeito aos agrônomos, que são nossos colegas de profissão, mas que trabalham nessas empresas. Mas, evidentemente, eles estão impelidos para um outro tipo de objetivo, que é o objetivo da comercialização do produto, né? Então, fazem uma assistência, já uma assistência direcionada à comercialização. E, às vezes, é uma comercialização que nem é necessária, né? Então, se torna uma utilização abusiva desse agrotóxico no meio rural, com todas as consequências que nós temos, das dificuldades operacionais dos municípios e dos estados, né, de dificuldade de contratações profissionais para fazer essa assistência. Então essa discussão ela está no meio dessa questão. A discussão é tão quente que eu cito sempre que nós temos 2 ministérios da agricultura no país, né, tal a contenda que existe, né, e separado entre 2 agriculturas, a agricultura empresarial e a agricultura pequena, agricultura familiar, né? Então essas questões estão colocadas e a gente acompanhou um pouco disso na discussão do Código Florestal. Né? Quer dizer, tem um embate nacional que teve em torno do Código e que ainda está existindo, né? Que leva uma discussão de sistema de produção, né? E todo o impacto que isso leva à natureza, aos recursos hídricos, né? E aos recursos de solo, todos os recursos que nós temos, quer dizer, as dificuldades que nós temos operacionais. Essa configuração das instituições que estão presentes no fórum, que foi convocado pelo Ministério Público Federal, e essa mobilização ela está ocorrendo em vários estados, né, o Rio de Janeiro, mas em outros estados também o Ministério Público está fazendo. Na época, aqui no Rio de Janeiro, eu mostrei uma foto ali do primeiro Congresso Estadual, que foi, se não me engano, em 85, né? Não, 84, 85 é o Brasileiro de Agronomia, acho que foi 85 também. E 85, 87, 89, 90, agora em 2004, a gente fez o 4º Congresso Estadual de Controle de Agrotóxicos. Todos esses congressos nós organizamos chamando diferentes profissionais, né, na discussão, porque essa discussão envolve a área de saúde, envolve a área ambiental, envolve a sociedade, envolve o produtor, né, como um todo, envolve também o setor urbano, quando a gente traz a questão dos domínios sanitários para essa discussão também, que é uma discussão importante. Eu estava conversando com o promotor, né, quem já trabalhou nesse setor sabe como é que é, quer dizer, os profissionais de nível superior, eles atuam e às vezes contratam profissionais para trabalhar, isso em todos os setores, né? São profissionais que não têm formação. São profissionais, mas não têm aquela formação formal que os habilita a ter registro no CREA, por exemplo. Então, na área de domínios sanitários, o ideal seria que os profissionais de nível superior, que são responsáveis das empresas que trabalham com desinsetização, que trabalhassem com técnico de nível médio, mas não trabalham. Geralmente é uma mão de obra, né, que contrata e vai dar aquela formação. Então, essas pessoas, elas começam a trabalhar com esses produtos químicos sem consciência nenhuma. Em algumas empresas, quando a gente começou a fazer essa discussão lá atrás, quando foi fazer o exame de colinesterase, percebeu que a sua mão de obra estava toda contaminada, o sangue todo contaminado.
Então, a recomendação que tinha que fazer era de parar de utilizar aquela mão de obra, eles ficaram 30 dias lá em observação e tudo mais. Mas ela nem tinha condição de fazer esse tipo de revezamento com a sua mão de obra. E essa mesma mão de obra é que, com o problema que tem o setor de meio ambiente de fiscalizar, quando saía dessa empresa, acabava fazendo o serviço de forma informal. Que é que a gente acompanha várias vezes aí, anúnciozinho, identitize sua casa, compra, até o porteiro compra o produto para aplicar no condomínio e tal. Então você vê coisas assim complicadas, né? E o descarte dessas embalagens aí se torna mais complicado ainda. A gente fala do descarte das embalagens no meio rural, no meio urbano também existe isso. A gente não sabe onde é jogado, né? O conteúdo e a própria embalagem. Quer dizer, então é um problema recorrente. Então essa configuração aí, quer dizer, você tem ali supermercado, você tem a entidade da área de nutrição, entidade da área de saúde, entidade da área de universidades, né? Então, vigilância sanitária, agricultura, meio ambiente, produtores, quer dizer, uma configuração bastante interessante. Foram criados 6 grupos de trabalho, né? Um grupo de trabalho sobre fiscalização, um grupo sobre educação e saúde e educação ambiental, um grupo sobre rastreabilidade, um grupo sobre sistema de informações, um grupo sobre comercialização e um grupo sobre alternativas de produção. Então, esses grupos estão sendo coordenados por algumas instituições e estão preparando algumas sugestões, algumas propostas, e esse resultado vai ser apresentado nesse encontro anual que está sendo previsto para os dias 6 e 7. Amanhã e quinta-feira vai ser realizado um encontro no INCA. O INCA está realizando amanhã um encontro sobre agrotóxicos. Tá? E, de qualquer forma, essa questão ela é recorrente na imprensa, né, aqui do Rio, mas nos jornais de todo o país, né, inclusive até essa semana já tem uma série de matérias sobre questões da agricultura familiar, de recursos e tudo mais, mas agrotóxico de vez em quando é recorrente também, e existe a preocupação, né, de uma atualização dos profissionais como um todo, de uma integração dos profissionais como um todo. Né? E nós, enquanto agrônomos, mas não deixamos de ser cidadãos, nós entendemos que essa discussão não é uma discussão específica da categoria dos agrônomos, da categoria dos engenheiros florestais, da categoria dos técnicos agrícolas, né? É uma discussão da sociedade. Né? Então, as propostas que nós temos são propostas que devem ser discutidas com a sociedade também. Então, a importância desse fórum, coordenado pelo Ministério Público, é um fórum que traz a discussão com diferentes instituições para levantar qual é a deficiência que essas instituições apresentam hoje e o que fazer para superar essas deficiências. Essas são as questões que estão colocadas. Nós levantamos algumas proposições iniciais, né? Então, dentro do sistema de receituário, quer dizer, o receituário foi criado lá na final da década de 70, e a gente já está em 2000, né? Quer dizer, 30 anos, 40 anos depois. Então, a gente precisa fazer uma atualização, inclusive analisar quais são os problemas decorrentes hoje da utilização do receituário, né? E a forma como esse receituário vem sendo trabalhado e encarado pelos profissionais, porque há necessidade de fazer um resgate de quem está atuando hoje, que não tem o histórico de como se deu a criação, né, e a implantação, e vem à tona a questão de até acabar com o receituário, ou então reformular totalmente e de forma até poder descaracterizar o documento como um instrumento de controle desse comércio. Então é uma discussão que tem que ser feita, né? De qualquer maneira existe uma proposição de simplificar e fazer um trabalho de atualização e de atualização profissional, né? Não só dos profissionais formais, mas também dos produtores rurais com relação a essa questão. A questão de proibição de uso de agrotóxicos que tem uso proibido também é recorrente. A gente participou agora, eu e Leonel e outros profissionais aqui do Rio, lá dos encontros do Paraná e de Rio Grande do Sul, onde essa questão foi colocada, né, e o Rio Grande do Sul, inclusive, aprovou essa proposição, está no documento deles. Questão de políticas públicas, quer dizer, é aquilo que a gente estava levantando, quer dizer, a gente se soma à defesa, né, de recursos para as instituições que
trabalham com esses setores. E aqui no Rio de Janeiro, essa questão ela se torna muito mais preocupante na medida em que a agricultura ela é relegadíssima ao último plano de prioridade na discussão do programa de governo. Né? Então a gente tem que fazer um esforço muito grande aqui no Rio para contratar, para abrir concurso, para contratar os profissionais, e 3 meses depois, 4 meses depois, os profissionais estão tudo saindo porque o salário não segura os funcionários nas instituições. Então isso é um problema crônico que a gente enfrenta aqui na Emater, na empresa de pesquisa, né? E a gente está, nesse momento, a Emater do Rio está num movimento de salarial, né? E sem retorno até agora do governo do Estado. As entidades estão participando desse processo, mas está, né? E é preocupante. E a gente, na questão de políticas públicas, né, já que o Rio de Janeiro, a sua característica principal é de agricultura, de pediu a pequena produção. Aqui a questão de observar, a questão de qual é o link que tem dos códigos de ética profissionais com os códigos de direito do consumidor, né, que leva à questão da proteção da sociedade. Né? E aí, a discussão, até o Leonel pode fazer depois, mas o Leonel tem um conhecimento bastante importante sobre a questão de comercialização da produção, e eu também tive a oportunidade de trabalhar um tempo na SEASA, e a gente fez um seminário de comercialização onde um aspecto importante, sempre se fala que o produtor ele ofere uma pequena receita do preço final daquele produto ao consumidor. Mas essa relação, ela se observa também na agricultura orgânica. Quer dizer, então se o produtor ele ofere um pouco mais na sua receita, o preço também vai muito mais lá em cima. Então essa é uma dificuldade concreta, já então o produto orgânico ele tem uma dificuldade de colocação e ele enfrenta as mesmas dificuldades de mercado, de competição, né, que os outros produtos enfrentam. Né? O produto orgânico produzido no Rio de Janeiro, ele enfrenta a competição do produto orgânico que vem dos outros estados. Porque o Rio de Janeiro é um centro consumidor. Né? Então toda a produção do país ela é voltada para os grandes centros consumidores, São Paulo e Rio principalmente. Então você tem dificuldades, por um lado. Né? Então isso é uma questão da relação com essa clientela. Bem, aqui a estruturação efetiva da política pública é aquilo que a gente estava falando com vocês, que é essa dificuldade que tem as instituições do setor, né? E aí a gente fala das estaduais, mas também fala das municipais. Né? Então há necessidade da gente fazer uma discussão também com os municípios sobre a necessidade de apoio à produção. A gente já foi procurado até por alguns prefeitos que se elegeram para fazer essa discussão no interior sobre que políticas de comercialização são mais importantes para que o homem não saia do campo, já aqui no Rio de Janeiro. E isso não é uma característica do Rio de Janeiro, eu ressalto. O Rio de Janeiro tem uma questão bastante importante da especulação imobiliária que afeta diretamente